Meus amores, é uma boa tarde. Na ciência, só botar esse negócio pra falar. Glória a Deus. Meus amores, uma boa tarde. E eu vou soltar aqui o João 8. E vou começar do versículo 7. Vou começar do versículo 7 e vou até o final, até o versículo 11, para terminar tudo, tá bom? Olha o que é que Jesus dizia. Como com perseverança perguntaram. Entre endireitou-se e disse-lhe: aquele que entre vós esteja sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Meus amores, Jesus foi muito bem claro sobre o que ele falou. A primeira pessoa que não tem pecado, ela pega o quê? Pega e lança a primeira pedra aí, porque aquela mulher, ela estava em sentença de morte. Naquele momento ali na frente de Jesus, ela ia perder a vida. Mas o primeiro, quem tinha que atirar a pedra era Jesus, que era o único que não tinha pecado. Como os outros tinham pecado, aí foi o que aconteceu. Jesus ficou escrevendo na areia. Tá aqui, ele ficou escrevendo na areia com o dedo no chão. E os acusadores dela foi embora. Vou lendo pra você, ó. E tornando a se inclinar-se, escrevendo na terra. Porém, ouviu eles e acusadores pela consciência saíram um em um, começando pelo mais velho até o último. Então, dos mais velhos até os últimos, por isso que eu digo, meus amores, a gente tem que pedir perdão a Deus todos os dias. Continuando. Porém, ouvindo isto, acusando pela consciência, saíram um em um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus fez uma pergunta a ela. Jesus perguntou onde é que estão as pessoas que acusavam ela de morte. Vou continuando, ó. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Entendeu, meus amores? Jesus veio justamente para o quê? Para nos dar oportunidade. Jesus veio justamente para nos perdoar das nossas transgressões, das nossas falhas. Ela foi pega em adultério. Para ela estava com sentença de morte. Mas o que foi que aconteceu? Ela teve um encontro com Jesus. Naquele momento ali que ela se encontrou com Jesus, era o momento que ela perdeu a vida. Se a pessoa que não tivesse pecado, tivesse jogado a primeira pedra nela, mas Jesus não jogou a primeira pedra nela. Jesus fez o quê? Chamou ela ao arrependimento, perdoou os pecados dela e disse a ela que ela não pecasse mais. Do mesmo jeito, Jesus está chamando as pessoas hoje ao arrependimento, para vocês se voltarem para Ele antes da vinda dele. Olha o que foi que Jesus disse: nem eu também te condeno. Vá e não pequeis mais. Vocês estão entendendo aí? Porque, meus amores, nós estamos o quê?
nós estamos, nesse mundo, nós pecamos contra o nosso Pai, contra o nosso Criador, Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. E então, mas Ele nos perdoa, Ele tem misericórdia de nós. E o que é que Jesus chama nós ao arrependimento? Para Ele perdoar nós das nossas iniquidades e o que? Nós não cometemos mais. Andamos caminhando com Jesus. Se eu não faço mais as coisas ilícitas, eu estou caminhando com Jesus. Se eu aceito o caminho de Jesus, eu estou caminhando com Ele. No meu lado, Ele está insistindo no meu lado, mas Ele está caminhando comigo. Entendeu, meus amores? Por isso que Jesus fala pra gente o quê? Pra gente voltar a ser uma criança. Por quê? Porque nenhum pecado fica dentro de nós. Você já viu uma criança, se ela chegar ali brigar uma com a outra, você já viu ela ser carrancuda, ter raiva, ódio? Não. A criança brigou ali, ela raptou ali bem juntinho de novo. Por isso que Jesus compara nós como nós deveríamos ser como uma criança. Por que Jesus nos comparou assim que nós deveríamos ser igual a criança? Porque a criança não guarda raiva, não guarda rancor. Discutiu ali, brigou, tá com raiva, mas já passou. Porque a criança é inocente. E Deus quer que nós sejamos a mesma coisa. Quando Jesus nos ensinou nós a amar o próximo, Jesus estava nos ensinando a ser como uma criança, nós amar o próximo e orar pelas pessoas que nos perseguem. Ele nos chamou a voltar a ser o quê? Porque ele disse, as crianças de tais são os reinos dos céus. Então, meus amores. E ele disse, deixai-me a mim. Então, se Jesus hoje em dia, próximo à volta dele, Jesus está fazendo o quê? Jesus está chamando as pessoas ao arrependimento. As pessoas não se arrependem, não voltam, aí que o quê? Endurece o coração, aí que arca com as consequências. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, fui. Só mais algo que eu vou deixar para vocês. Eu sonhei outro sonho com Jesus. Esse sonho que eu tive com Jesus foi 2 sonhos divididos, porque eu sonhei e eu me acordei, depois eu fui dormir de novo e continuou o mesmo sonho. Entendeu? Mas de partes diferentes. Meus amores, olha, eu sonhei, foi assim, eu fui dormir, aí eu cochilei, né? Cochilei, acho que foi uma meia hora, ou tão menos, não, foi uma meia hora. Aí, meus amores, nesse período, eu vi Jesus em cima de um prédio. Esse período que eu dormi, eu vi Jesus em cima de um prédio. E eu olhava assim pra ele, eu via ele em pé. Não tem o forro do prédio, né? O forro lá onde fica tudo coberto, tem o forro do prédio, por exemplo, eu vi Jesus ali em cima. Não tem os 4 cantos do prédio? Ele estava em cima de um canto do prédio. E ele estava em cima desse prédio e ele estava com algo nas mãos. Ele estava assim segurando algo, não sei o que era. Então, e na hora que eu vi ele estava igualzinho, ele estava assim. Não tem um filme que passa dele, né? Então, ele estava igualzinho no filme. Quase os mesmos vestes. E eu olhei assim pra ele e ele sumiu. E na hora que eu vi ele, que eu olhei pra ele, eu me acordei. Aí eu fiquei assim, eu fiquei logo preocupada, porque eu achei esse sonho quer me dizer algo, mas eu achei muito estranho. É alguma coisa que vai acontecer e você se prepara. Você reconcilia logo com Deus, com Jesus Cristo, pede perdão, pede misericórdia. Outra coisa, olha que foi que eu fui jantar, passei um pouquinho, aí depois fui dormir. Aí continuou o sonho. Ele estava escrevendo, eu olhava pro céu, né? Aí apareceu uma letra, um nome, volta. Eu vi as letras aparecendo, não sei, olhando por céu, as letras aparecendo. Volto. Aí depois eu via também, um M e um I aparecendo no céu. Aí volto, né? Pronto, meus amores, volto a mim, né? Jesus está chamando vocês ao reconciliamento. Jesus está chamando vocês ao reconciliamento. Nós já estamos vivendo nos últimos períodos das pessoas na face da terra. E as pessoas não se voltam para Jesus, endurece cada vez mais o coração e blasfema cada vez mais. Mas o que é que nós vamos fazer? Orar e interceder, principalmente pela nossa nação, israelita, onde nasceu a nossa salvação, onde Jesus vai reinar para toda a eternidade.
glória a Deus. O povo quer tomar aqui dali, só que aqui dali pertence a Jesus. E o povo quer tomar, quer... Não, meus amores, aquele povo pertence a Jesus. Aquela terra ali, aquela terra ali, o dono mora lá no céu, glória a Deus. Então, meus amores, o povo israelita só está cuidando daquela terra para Jesus, mas aquele país ali, completo, do começo até... Igual tá aqui, não sei quantos mil estádios, por exemplo, aqui dali, tudo é propriedade de Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Homem que eu amo, homem maravilhoso, homem digno. Ele é digno mesmo, ele é digno do mundo inteiro. Por quê, meus amores? Porque ele é um homem de quê? De caráter, um homem de quê? Um homem de honra. Por quê? Porque Deus também, o Espírito do meu Pai estava sobre ele, sendo os dois juntos, eles têm direito a tudo, nós não temos direito a nada. Nem o nosso fôlego de vida nós não temos direito, ele por misericórdia ele nos deu. E ainda nos guarda e ainda nos protege. Será que nós merecemos? Não. Mas ele está aqui, eu te amo, eu quero você perto de mim. Muda a tua vida, volta para mim, reconcilia-te comigo, que eu quero viver contigo do meu lado. Então, nós temos que fazer isso. Tá chegando a hora, não existe muito mais tempo. Eu pensei que Jesus ia parar nos 7 sonhos comigo, né? 7 sonhos, 7 visões com Jesus. Pensei que ia parar, não. Foram os outros sonhos, né? Foram os outros sonhos, quantas coisas ele me mostrando. Pensa que parou nós. Vamos continuar aparecendo até o dia que eu sair da terra, viu? Vocês se alertem, que os tempos não estão tempo para brincadeira, são tempos de coisas muito sérias. E essas guerras aí, mais profecias se cumprindo? O mundo está virando um verdadeiro caos. E Jesus bem próximo de voltar. Glória a Deus. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.